Olá, Terráqueos, aqui quem fala é Leandro Silva e no vídeo de hoje vamos falar sobre o bloqueio criativo. Como evitar o bloqueio criativo? O bloqueio criativo é um assunto muito complexo de se conversar, porque existem diversos fatores que levam à questão do bloqueio. Então eu vou trazer aqui a minha experiência, o que aconteceu comigo, situações que aconteceram com escritores parceiros que compartilharam comigo, e não só escritores, Também vou trazer situações relacionadas a quadrinistas, artistas, Porque o bloqueio criativo não está relacionado só ao desenvolvimento da escrita em si, Também está relacionado à questão de criar artes, ilustrações, pinturas de um modo geral, E também está relacionado ao marketing. Como assim ao marketing, Então, quando você vai criar lá os seus anúncios, tem a questão do criativo, Criativo é a arte que você vai chamar a atenção do seu anúncio. Então pode ocorrer o bloqueio criativo ali, faltar ideias ali para poder você criar um anúncio chamativo. Então todo o processo relacionado à criação, à imaginação, está diretamente ligado ali ao bloqueio criativo, Então são coisas que levam ao bloqueio criativo, que é a falta da imaginação, no processo de criação. Então, eu vou mostrar aqui minha experiência, o que já aconteceu comigo, com escritores parceiros, artistas, e a solução que até então encontramos, que no caso a solução que eu encontrei que funciona para mim, e na parte dos artistas o que tem funcionado para eles, Então, eu vou compartilhar aqui, e se tiver algo diferente aí, vocês vão deixar nos comentários para a gente ver se a gente busca soluções para a sua situação, porque como eu falei no início, são diversos fatores que levam à questão do bloqueio criativo, Às vezes um simples emocional leva à questão do bloqueio criativo. Então, você vai trazer aí a tua experiência, a tua situação, se for diferente do que eu vou falar aqui, pra gente estar buscando soluções. Então vamos lá ao que aconteceu comigo. No início, quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, eu tinha ideia básica ali, já formada mais ou menos. Então eu comecei a desenvolver a história sem tantas preocupações. Eu fui deixando as ideias virem para poder estar desenvolvendo, Esse tipo de escritor é conhecido como escritor jardineiro. Ele deixa as ideias virem e vai desenvolvendo conforme vai surgindo, Só que acontece, nem sempre essas ideias vão vir quando a gente quer, Quando a gente está ali desenvolvendo. Então isso leva a quê? Ao bloqueio criativo. Que a gente para ali e fala, caraca, e agora? Para onde que eu vou andar com a minha história? O que eu tenho que fazer? Eu não sei o que fazer. Então a gente fica perdido, porque teve um bloqueio criativo, espera a inspiração vir novamente para poder continuar desenvolvendo a história. Então esse é um dos fatores que leva à questão do bloqueio criativo, que é de depender das ideias virem, da sua inspiração vir para poder desenvolver. Foi aí que eu parei, pensei, não, eu tenho que planejar tudo, já saber exatamente para onde eu quero andar com a minha história, saber tudo o que vai acontecer. Então eu passei a planejar, roteirizar nos mínimos detalhes, planejar o que vai acontecer com cada personagem, interação entre eles, desde o início, meio e fim. Então eu passei a roteirizar tudo, planejar tudo. Então quando eu ia desenvolver a história, eu já sabia para onde tinha que andar. Então quando eu passei a criar esse método, que é o método do escritor-arquiteto, que é aquele que gosta de planejar tudo, saber para onde tem que ir com a história, nunca mais eu fui pego pelo bloqueio criativo. Assim, já aconteceu de ter o bloqueio criativo na parte de estar juntando as informações para montar o roteiro, planejar tudo. Mas já tem até um vídeo aqui no canal que eu consegui uma solução relacionada a isso. Que é o quê? Ter o hábito de sempre estar anotando as ideias. Porque as ideias vão vir nos momentos mais estranhos e momentos que a gente não vai estar preparado para anotá-las. Então, nesse vídeo eu falo dos hábitos que eu tenho de sempre estar anotando todas as ideias a todo momento, para sempre quando eu precisar, faltou alguma ideia, eu vou lá no meu banco de ideias, e vejo se tem algo que eu pensei há muito tempo que vai servir para a história que eu estou desenvolvendo naquele momento. E isso me ajuda muito. Então depois vejam esse vídeo relacionado aos métodos que eu uso para sempre estar anotando todas as ideias. Então voltando, quando eu passei a planejar tudo, eu consegui andar melhor com a minha história, saber que eu tenho que fazer, E isso funciona para o desenvolvimento de história de um modo geral. Você que é roteirista, quadrinista, ali tá criando um roteiro do seu quadrinho, ou você mesmo é escritor, só de você saber para onde vai andar com a sua história, ter tudo planejado, você vai conseguir evitar ao máximo ali a questão do bloqueio criativo. Então, como eu falei, pode acontecer diversas situações, então compartilhe aqui com a gente essa situação diferente que possa ter acontecido com você para a gente buscar uma solução. Mas de um modo geral, se você é aquele escritor que é o jardineiro, que deixa as ideias virem, mas sempre está sendo pego pelo bloqueio criativo, passe a planejar a sua história, roteirizar tudo. Também já tem um vídeo no canal que eu ensino ali o método que eu uso para poder roteirizar minha história, planejar, organizar tudo certinho. Então vou deixar nos cards aqui e no link da descrição. Então passe a planejar a sua história. E mesmo assim, se estiver planejando a sua história, fazendo tudo aqui que a gente está recomendando, não, vamos deixar de ser escritores jardineiro para ser escritores arquiteto, planejar, e mesmo assim você pega pelo bloqueio criativo, torna a repetir. Traga aqui para a gente nos comentários para a gente buscar uma solução.
não, porque são diversas situações que aconteçam. E assim, para os escritores jardineiros, não é uma regra absoluta que eu tô falando aqui que você tem que parar de ser um escritor jardineiro e passar a ser um escritor arquiteto. Não, tem muitos escritores que se dão bem com o processo do escritor jardineiro, de deixar as ideias virem e ir desenvolvendo conforme vai vindo, né? Inspiração. Tem muita gente que se dá muito bem com isso e consegue desenvolver uma história ali do início ao fim, sem problemas. Então, o que eu tô falando aqui não é uma regra absoluta. Só tô comentando situações que já aconteceram comigo, com escritores parceiros, né, quadrinistas parceiros, artistas parceiros, né, que com esse método de passar a planejar, roteirizar tudo, o bloqueio criativo praticamente está se tornando nulo ali no desenvolvimento das histórias. Então, se você é um escritor jardineiro que está tendo bloqueio criativo, experimente a planejar tudo e veja se o bloqueio criativo vai persistir. Se persistir, como eu falei, volte aqui para a gente poder buscar soluções. Agora vamos à questão do artista, né? Eu gosto muito de pintar, desenhar, né? Criar ilustrações. Então, assim, uma coisa que eu tenho visto muito é a questão de artistas que ficam sem ideias do que pintar, né? Então, assim, conversando com artistas parceiros, ilustradores parceiros, uma coisa que a gente tem visto é que muitos desses artistas deixam de trabalhar em cima de referências. Eles esperam a inspiração vir para poder criar. Assim, o ideal é você trabalhar com as referências, juntar o máximo de referências possíveis do que você gosta de fazer, do que você gosta de pintar, desenhar. Então tem o máximo de referências possíveis. Justamente para quê? Para você pegar um pouquinho de uma referência dali, pegar um pouquinho da referência de cá e ir somando até criar uma referência nova e você criar uma arte nova. Então cria esse hábito de juntar referências, pegar referência de tudo quanto é lugar. E não só às vezes só referências em imagens ali pela internet. Às vezes você que gosta de pintar paisagem, sai tirando foto de tudo quanto é paisagem ali para poder utilizar como referência. Uma dica que eu deixo aqui que é legal em relação a pintar paisagem é você ficar navegando ali no Google Maps, que você consegue botar o bonequinho, e ali você tirando um print de imagem de locais ali que só pelo Google Maps ali você consegue ter acesso, né? Então você aproveita da ferramenta para ter acesso a um determinado lugar que você viajando seria muito difícil ou custoso de ir, mas com o Google Maps, com um simples clique ali, você já está naquele local. Então você tira print das paisagens e vai criando seu banco de referências ali. Então assim, se você tem um bloqueio criativo em relação à arte, não sabe o que pintar, passe a trabalhar em cima das referências. Tenha sempre referências de tudo. Até em relação a estilos, misture estilos, brinque com a sua imaginação, mas trabalhe em cima das referências. Porque quanto mais referências você acumular ali, mais ideias você vai ter. Somente se você começar a mesclar uma com a outra ali, pegar um pouquinho de uma, de outra e formando referências novas. Então trabalhe com referências que você vai perceber que isso vai te ajudar muito no processo de criação. Beleza? E tornando a repetir, mesmo se você estiver trabalhando com as referências, juntando as referências de um modo maluco ali para poder criar coisas novas, diversas, e mesmo assim ainda estiver tendo um bloqueio criativo, compartilhe aqui com a gente nos comentários, a gente vai buscar uma solução. Se for possível, a gente até faz um segundo vídeo ali para poder te trabalhar em cima dessas situações diferentes que levam à questão do bloqueio criativo, porque como eu disse no início do vídeo, são diversos fatores que levam à questão do bloqueio. Então não dá para dizer aqui exatamente todas as possibilidades, porque cada caso é um caso. Mas de um modo geral, a parte dos escritores, né, os roteiristas, quadrinistas que desenvolvem ali a história em si, o bloqueio criativo está mais relacionado à falta de planejamento. Não a falta de planejamento em si, mas assim, ser mais detalhista na questão de saber para onde vai andar com a história. Planejar um início, meio e fim vai te ajudar muito na questão de você evitar o bloqueio criativo, que é a questão do escritor arquiteto. Se você é o jardineiro que deixa as ideias vindo para poder desenvolver e está tendo bloqueio, passe a planejar e veja se continua. E você que é artista e não tem o costume de trabalhar com as referências, passe a trabalhar com as referências e veja se o bloqueio criativo continua te perseguindo. Beleza? Assim como eu falei no início, é um assunto muito complexo de conversar. É um assunto muito complexo de analisar, mas tentei trazer aqui o que geralmente acontece de um modo geral, né? A questão do bloqueio criativo para quem desenvolve histórias e para quem desenvolve arte, né? Pinturas de um modo geral, né? Então é questão de planejar e trabalhar com as referências. E se você tem algo diferente, deixa nos comentários para a gente poder buscar soluções. Então é isso aí, pessoal. Se ficou com alguma dúvida em relação ao que eu expliquei aqui, se não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários também, que eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível o que eu expliquei aqui. Se tiver sugestões, deixa aí nos comentários pra gente poder trabalhar num segundo vídeo ou num terceiro vídeo, se for o caso. Se você tá chegando agora, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo, porque eu só tô trazendo conteúdo assim, conteúdo esclarecedor, pra gente poder tirar todas as dúvidas, buscar soluções. Então inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. E por falar em não perder conteúdo, ative o sininho, porque ativando o sininho, você recebe notificação na hora do vídeo que eu publicar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!
Música